cenário nacional, como Feras do Baile. Para que possamos dar início a esta audiência pública, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o perfil silencioso. Muito obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da audiência pública destinada a discutir a situação dos estabelecimentos comerciais com alvarás precários localizados no Distrito Federal. Essa audiência, proposta pelo excelentíssimo senhor deputado distrital Geraldo Naves. Portanto, convidamos para tomar posição à mesa e presidir os trabalhos Sua Excelência, o senhor deputado distrital, autor da iniciativa da realização deste evento, deputado Geraldo Naves. Bom dia a todos os empresários. Está correta essa relação? É. Essa é uma audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para discutir a situação dos estabelecimentos comerciais, conforme anunciou o chefe de cerimonial. E sobre a proteção de Deus, eu tenho a honra de declarar aberta a presença da audiência pública para discutir a situação dos estabelecimentos comerciais com alvarás precários localizados no Distrito Federal. Eu convido para fazer parte da mesa o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Francisco Queiroz, o senhor presidente, é o representante, né, da Ordem dos Advogados, doutor Rodrigo Ferreira. Representando a senhora presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, o diretor administrativo Francisco Emílio Dantas Marinho. E o representante das igrejas evangélicas, o bispo João Luiz Chaves. Bom, eu quero dizer a todos os empresários que eu tive essa iniciativa, eu vou explicar por quê. Eu recebi no meu gabinete algumas pessoas e todas as pessoas vinham com a mesma preocupação. Poxa, eu tenho meu comércio e tinha uma lei, de repente cancelaram aquela lei e teve alguns problemas e nós tivemos a preocupação de verificar o que estava acontecendo. Então, não quero ser aqui aquela pessoa formal, didática, de simplesmente ler o que está escrito. A preocupação, não só minha, mas quando eu manifestei a alguns deputados, era exatamente de que todos os empresários tivessem a oportunidade de falar, de discutir e mostrar a sua preocupação na Câmara Legislativa. Uma vez que estamos transmitindo através da net, tem vários empresários assistindo através da televisão, que já ligaram, e outros que ainda estão chegando. A preocupação número 1 é evitar um colapso na economia do Distrito Federal. São 11 mil alvarás. Então, a gente faz uma conta por baixo de dizer assim, se 11 mil
estão com problemas, se cada um tem 5 funcionários, que evidentemente eu acho que o número deve ser maior, nós teremos 60 mil pessoas desempregadas. Essa é uma opinião minha e uma conta minha. E somamos aí os fornecedores. Se tem os fornecedores que deixam de fornecer para tal estabelecimento, além de ter um problema de fornecimento, ele tem também o desemprego, porque não vai ter funcionário para levar. Quer dizer, se a gente for fazer somando isso ou somando aquilo, o fornecedor, aquele que deixa de fazer, nós vamos ter um desemprego aí na ordem dos 200 mil desempregados. O que a gente propõe e por que essa audiência pública? Para que as pessoas possam falar e expressar a sua preocupação. Então, aqui não tem cunho político, uma vez que eu convidei todos os deputados, alguns devem aparecer por aqui, para expressar também a preocupação, quer dizer, de todos os partidos, todas as siglas, quer dizer, nós estamos falamos no rádio. É evidente que nós pedimos à imprensa que divulgasse também. Se a imprensa tivesse contribuído e se houvesse por parte da imprensa a preocupação com os empresários de uma maneira geral, se houvesse a preocupação com os comércios, evidentemente nós estaríamos com isso aqui tudo lotado para discutir. Mas não tem a preocupação. Então nós precisamos falar e dizer para todo mundo ouvir em alto e bom som, para não ter depois desculpa. E o que se fala aqui é registrado e registrado ficará. E eu peço a todos que se manifeste de uma maneira normal com a sua preocupação também. Né? Se está ilegal, nós vamos respeitar a lei. Mas existia um alvará precário. Então, o que aconteceu com esse alvará? Veio a lei. Agora eu tenho a chance de regularizar o meu comércio. Que tem gente que estavam ali há anos e anos. Aí veio a lei, ótimo, eu cumpriu todos os requisitos, fez tudo que a lei mandava, e de repente vem uma ordem judicial dizendo que tem alguns requisitos na lei inconstitucional. E aí, o que aconteceu? Contaminou toda aquela lei que estava ali. E nós precisamos, e todo cidadão tem que respeitar a justiça. Então, nós temos que encontrar uma forma, e que não desrespeitando a lei, mas também que o empresário não perca o seu estabelecimento. E é isso que nós vamos discutir aqui hoje. Eu convido para fazer uso da palavra. Tem a questão, eu falei dos empresários apenas, mas olha, gente, são restaurantes, bares da Asa Sul, da Asa Norte, Recantazemas, mais de 400 estabelecimentos, Itapuã, mais de 100, Paranoá, não sei quantos, e aí por aí vai, sem mencionar aqui as igrejas evangélicas, que eu deixei até para o bispo João Luiz fazer uso da sua palavra, que eu convido agora para se manifestar. Bom, nossa questão em relação às áreas que as igrejas estão, a nossa preocupação em relação aos alvarás precários também, e queremos dizer que a igreja, ela aprova a lei, claro, deve ser regularizado sim, todas as igrejas, não aprovamos estar em lugares irregulares e agindo da forma que a lei não nos permite. Como evangélicos, aqui representando também não só as igrejas evangélicas, mas também todas as igrejas, nós queremos uma conversação com o governo para podermos resolver esta questão dos alvarás e das situações que as igrejas estão, mesmo em áreas que não são destinadas às igrejas, mas nós queremos conversar, que até hoje nunca houve uma conversação, com o governo para isso. Precisamos entender, precisamos também compreender que a lei em si ela é boa. Queremos regularizar? Sim. Precisamos regularizar as igrejas, precisamos ter áreas para as igrejas. E a maior dificuldade hoje que nós temos, deputado,
em Brasília é justamente áreas específicas para as igrejas. Por isso, há essa demanda de igrejas que estão funcionando em lugares que não são próprios para elas, até mesmo em residências, locais de residência. E que nós queremos essa regularização, uma conversar, e da qual a lei nos pegou de surpresa, né? Essa lei, e que nós precisamos, então, ter esse momento com o governo para a gente negociar, conversar e regularizar estas igrejas e dar o alvará. Claro, as que estão em lugares que não são para igrejas, precisamos, então, achar uma solução para um lugar próprio, né? O governo nos permitir termos acesso a esses lugares, esses terrenos, para colocarmos as igrejas. Porque as igrejas fechando, também fecharão algumas instituições, como creches, também associações que estão, às vezes, vinculadas às igrejas, que estão funcionando em locais de igrejas, elas serão fechadas também, e das quais tem coisas ótimas que estão funcionando, os cursos e tudo mais, que nós queremos, então, a apreciação da Câmara Legislativa, dos deputados, para nos ajudar nessa negociação, então, com o governo. Esta é a minha palavra em relação a esta audiência pública em relação às igrejas. Eu estou atendendo o telefone aqui, é o deputado Hadi, que está ligando desesperado, porque tem um comerciante no Lago Norte que está com problema, ele está pedindo para interceder junto ao administrador, porque eles estão querendo fechar agora, os fiscais estão lá para fechar um comércio, e está aqui o Ciro, né, Ciro? Do Lago Norte, ele está pedindo para interceder. Eu disse para ele que não tem como fazer. Quando chega a fiscalização, diz, nós vamos, está dentro do prazo, nós vamos finalizar e vamos fechar seu estabelecimento. Eles estão cumprindo rigorosamente a lei. Então, de repente, é o que eu estou recebendo filas aqui, dentro no meu gabinete, e também na rua. E aí, o que vai acontecer? Eles chegam, vão lacrar. Então, nós temos que encontrar, e por isso que vocês estão aqui, é para a gente achar uma solução e falar. Eu quero pedir ao representante da Associação Comercial, Francisco Emílio Dantas Marinho, que faça uso da palavra também. Bom dia. Primeiramente, agradecer aí a presença aí de amigos comerciantes, cumprimentar os componentes aqui da mesa, Dr. Rodrigo, o Bispo João Luiz, e agradecer aí a iniciativa do deputado Geraldo Naves, que realmente é uma iniciativa muito propícia nesse momento tão tumultuado que o comércio em geral de Brasília, do Distrito Federal, vem passando nesses últimos anos, e agora eu acho que é o momento mais grave, essa situação da questão dos alvarás. Eu venho aqui representando a Associação Comercial, então a gente já vem discutindo isso ao longo de um mês aí, sobre esse momento delicado, que são 11 mil empresas que estão aí com a situação do alvará provisório, e nós, comerciantes, sabemos que não provocamos isso já vem aí de alguns anos, e simplesmente queremos, sim, trabalhar na legalidade, tudo de acordo com o que é exigido pela lei, mas é uma situação que Brasília cresceu muito mais do que planejado, todos sabem, e existe aí essa decisão que foi em cima dos alvarás provisórios, e que aí está relacionado a todos os tipos de comércios, e aí tem situação das igrejas, associações, e que deixa todos nós extremamente preocupados com que tipo de garantia nós teremos para prosseguir com os nossos estabelecimentos. Na associação, a gente realmente entende que é um momento delicado, e está buscando algumas alternativas para dar um mínimo de segurança, mas ainda não tem algo concreto, e aí realmente a gente precisa, com o apoio da Câmara Legislativa, aí do apoio dos deputados,
com o apoio do governo, buscar também com o Ministério Público algo que dê a tranquilidade mínima para o comércio, para todos os envolvidos. Por quê? Porque estamos vivendo aí uma situação que a gente não tem tranquilidade e estamos à mercê da fiscalização. O deputado acabou de falar a situação que aí tem aí uma pessoa, nesse exato momento, numa situação extremamente delicada, que está com fiscal e que não vai conseguir, talvez, funcionar o seu comércio. E sabemos o tanto que é difícil manter hoje um comércio no Distrito Federal. Você tem aí os encargos muito altos, tudo isso dificultando a gente trabalhar de maneira de estar empregando, pagando os impostos e fazendo que a cidade se desenvolva. Eu queria realmente o empenho dessa casa para que nos ajude a buscar uma solução o mais rápido possível. Como representantes da Associação Comercial, estamos aí abertos também a conversar e buscar um posicionamento o mais rápido possível. E, nesse momento, falo com bastante preocupação, e até que os representantes do governo e do Ministério Público tenham um pouquinho mais de sensibilidade, porque, como a gente fala de Brasília, fala de desenvolvimento da nossa cidade, a gente se preocupa e vê informação. A gente está em plena Copa do Mundo, fala-se aí pela mídia que Brasil 2014, Brasília, e pode ter certeza, a cidade, do jeito que está, não tem nenhuma condição de receber a Copa do Mundo. Por quê? Porque o comerciante não tem um mínimo de garantia de receber turistas, pessoas aqui para uma Copa do Mundo, um evento do porte como é essa Copa do Mundo. Então, Brasília precisa ter, agora mais do que nunca, uma visão de desenvolvimento e que respeite as pessoas que buscam isso a todo momento, que estão gerando emprego, que estão pagando seus esforços e estão buscando o desenvolvimento da cidade. Então, eu peço realmente a participação, a gente aqui dessa casa, que busque uma alternativa, uma solução, porque do jeito que está, posso falar com toda sinceridade, a gente não sabe se Brasília, se os comerciantes vão ter condição daqui a um ano de manter seus comércios aí abertos. Obrigado. Muito obrigado ao Francisco. Francisco vai continuar com a gente. Quando quiser falar de novo, por favor. Eu gostaria de pedir às pessoas que desejam manifestar e falar, que façam sua inscrição aqui, o cerimonial está fazendo, e eu gostaria de ouvir as pessoas. Peço para procurar o Carlos. Aonde, Carlos? Faz. Aqui à esquerda, e pode manifestar. Eu gostaria de ouvir os empresários que queiram se manifestar, viu? Essa audiência pública está sendo gravada e será transmitida pela internet no site da Câmara Legislativa, que é o www.cl.df.gov.br, e também pelo canal 9 da NET, e será retransmitida de acordo com a programação da emissora. Eu queria agradecer a presença do senhor Antônio Campelo Ferreira, Conselho de Administração do Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal, a senhora Leda Coroaldo Granja, é arquiteta, chefe de gabinete, chefe da Unidade de Assuntos Institucionais da Vice-Governadoria, o senhor Gaspar Alves de Oliveira, que é gerente da Exave Veículos, o Ciro do Prado, que é diretor administrativo geral da Administração Geral do Lago Norte, muito obrigado. O senhor José João dos Santos, que é empresário, Papagalo Restaurante Limitada, Galeteria e Pizzaria da Mama, lá da quadra 314 da Asa Sul. Viviane Martins dos Santos, empresária da Pizzaria e Lanchonete Zebu Limitada. O Luiz Fernandes Souza, maître da Roda do Chopp. O Daniel Campo, também maître, lá da Roda do Chopp. Também o Kelber Alves da Silva, também, lá da Roda do Chopp. E também o Antônio Gonçalves da Costa, garçom. O Isaías Alves
Ferreira, também garçom, do Papagalo. O Kleber Rocha, que é garçom também. Todos os garçons estão aí com emprego, né, em risco com esse negócio. Garçom da Galeteria e Pizzaria da Mama é o Jardim Carvalho Ramos. O Edmilson Pereira da Silva, também garçom, muito obrigado. O José Alencar Barcelo, também garçom, está aqui presente. Francisco Machado Oliveira. O Clênio Elga, também da Pizzaria da Mama. O Elmo Santos Nascimento está aqui, que é garçom também. Todos os garçons estão preocupados. O Nelson Tavares, o Paulo Júnior da Silva, que é cozinheiro, está aqui. O William Pereira dos Santos. Também aqui tem Elieuda Lopes Xavier, que é cozinheira lá da Roda do Choco, está fazendo presente. Muito obrigado. A Elenilson Teixeira, muito obrigado. O Maurício Rego de Souza, auxiliar de cozinha, está aqui. A Andréia Pavan, caixa, muito obrigado pela presença. A Débora Fonchesato. Ela é caixa da Planeta Country. Muito obrigado. O Vilmar Alves Rodrigues. Foto, álbum digital, muito obrigado, que está aqui, ele é de Planaltina. O operador de áudio, Cláudio Sabino Ferreira, que transmite o som lá da Roda Chopp, Luciano Sato, da Academia Casa Corpo. Bom, eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o doutor Rodrigo Ferreira. Obrigado, deputado. Bom dia a todos. Especial saudação aos integrantes da mesa. Essa questão, ela realmente tem uma relevância que escapa à mera consideração jurídica. Como Vossa Excelência bem colocou, as implicações são, sobretudo, sociais. A OAB já se atentou para o assunto, a partir até mesmo da provocação da própria associação comercial, e nós, no âmbito da Comissão de Assuntos Urbanísticos, temos analisado. É bem verdade que não temos ainda uma conclusão, até mesmo em razão dos fatos supervenientes, das novidades que vêm surgindo por iniciativa do governo, enfim, que vem buscando também dar tratamento legal a essa questão. Então, como também já salientado aqui, nós tínhamos um cenário que envolvia a concessão, ainda que precária, de certos alvarás. Mais recentemente, houve uma mudança na situação, na medida em que esses alvarás foram cassados. E, além disso, independentemente dos alvarás ou de iniciativa do governo, existe uma discussão sobre a legislação, as leis aplicáveis, questionamentos sobre a constitucionalidade. Então, realmente, embora nós já tenhamos nos preocupado em analisar essa questão, não há ainda um apontamento oficial da OAB sobre uma proposta de índole jurídica, sobre uma solução que possa ser aplicada ao caso. Até porque a OAB exerce aqui um papel de orientação, de recomendação, de análise desses aspectos legais. Mas, ao final e ao cabo, as providências competem aos representantes na Câmara Legislativa e até mesmo, e mais especificamente, ao Poder Executivo. De todo modo, no momento oportuno, a OAB também não se furtará a fornecer as suas considerações por escrito, de forma arrazoada, sobre essas ocupações, esses chamados puxadinhos e outras situações de ocupações no Distrito Federal, como nós bem conhecemos. Hoje nós temos um cenário que, no meu ponto de vista, aqui falando dos aspectos legais propriamente, que nos permite dar solução à questão. Óbvio que isso implica em vontade política, em, enfim, iniciativas nesse sentido,
mas com o advento do Estatuto da Cidade, até mesmo em razão de questões que já foram enfrentadas no Distrito Federal, eu acredito que soluções jurídicas existem. Nós já passamos recentemente, aqui foi colocado, por uma análise também sobre a questão que envolve as igrejas e outras ocupações no Distrito Federal. Aliás, igrejas de todos os cultos, né? Muitas delas hoje também estão numa situação de irregularidade porque não houve uma solução. Eu me lembro que houve uma iniciativa, hoje houve uma tentativa de projeto de lei nesse sentido, mas até aqui a coisa também não evoluiu, apesar já também dessas análises. Então, a questão urbanística, ela também implica numa análise da questão fundiária. Essas questões, elas se arrastam no Distrito Federal há muito tempo, né? Não envolvem apenas a área comercial, envolvem questões de moradia, até mesmo de culto religioso. É pressuposto, portanto, na minha opinião, deputado, que haja primeiramente esse pacto, que é um pacto social, não só dos representantes políticos, do governo, mas também da sociedade, em criar e engendrar essas soluções. Então, a questão realmente, como eu coloquei antes, escapa à mera análise jurídica. Antes de tudo, deve haver essa iniciativa. No que compete mesmo à questão jurídica, os questionamentos que surgiram até aqui foram quanto aos vícios formais, vícios de iniciativa, né? Sob o argumento de que boa parte das leis que foram feitas para tratar dessa questão não poderiam ser de iniciativa da Câmara Legislativa. Então, me parece que são questões formais, portanto, superáveis. Quanto às questões materiais, existem realmente alguns percalços, existem alguns obstáculos jurídicos, né? Essas análises, a iniciativa de se promulgar leis que possam tratar da ocupação dos espaços públicos, de áreas públicas, pressupõem previamente audiências, análises, estudos técnicos sobre a forma de se permitir essa ocupação e uso do solo. Então, nesse sentido também, o que nós temos que fazer é uma correção de rumos. Na verdade, primeiro, zelar pelos aspectos formais. Então, ter o cuidado de que a iniciativa parta do Poder Executivo, né, por uma questão estritamente legal. E o segundo ponto é avançarmos nesse grande pacto, num diálogo com a sociedade, e aí não só os representantes do povo, não só o Poder Executivo, mas a própria OAB, que tem um papel institucional também relevante, para que construamos essas soluções. Então, essas audiências públicas que são exigidas, esse diálogo com a sociedade e, consequentemente, esses estudos para uma melhor definição da ocupação do solo urbano, uma vez cumpridos esses aspectos, nós temos o caminho legal para realmente resolver a questão. O que se sopesa aqui também é o fato de que as cidades se desenvolvem. As cidades, assim como as pessoas, pulsam. Eu me lembro que uma questão comercial que já foi discutida no Distrito Federal envolve os chamados RUVs, os restaurantes unidades vizinhança. Na concepção original de Brasília, e aí a questão urbanística é corroborada pelo tombamento, então claro que há um engessamento maior, mas de todo modo, na concepção original de Lúcio Costa, houve a previsão daqueles restaurantes vizinhança em cada comercial. Mais recentemente, a comunidade se insurgiu dizendo que esses restaurantes já não eram mais necessários, tendo em vista o crescimento da cidade, o estabelecimento de outros comércios, enfim, aquela concepção até mesmo romântica do início de Brasília já havia se desvirtuado. E se desvirtuado porque hoje nós sabemos que em determinados comércios existem vários estabelecimentos, bares e restaurantes, e não apenas um único, como era previsto no projeto original. Então, ali a sociedade não quis mais a instalação desses novos restaurantes. O que isso significa? Que, apesar do tombamento e apesar do projeto original, nós temos que rever a concepção urbanística, pelo menos de forma pontual, para melhor adequar a cidade ao seu processo natural de desenvolvimento. Talvez seja o caso de se instalar um restaurante a mais ou a menos, não vem ao caso aqui, mas o fato é que a cidade muda. Eu me lembro bem que a própria filha do Lúcio Costa, que é também arquiteta, foi da opinião de que não havia mais razão para se manter essa concepção dos RUBs, que a cidade já havia se modificado.
Claro que ela não é responsável pelo projeto de Lúcio Costa, mas é uma arquiteta que, bem ou mal, conviveu e sabia quais eram as aspirações de seu pai. No depoimento dela à época, ela chegou a dizer que, provavelmente, pelo bom senso natural que deveria imperar, o seu pai seria o primeiro a dizer que haveria uma viabilidade em se rever esses aspectos urbanísticos. Em linhas gerais, então, o que eu coloco é que temos todas as condições de construir as bases jurídicas e legais para a solução do problema. Mas isso passa antes por um diálogo, por um enfrentamento dos problemas de índole social, como colocado aqui, que envolvem empregos, o direito constitucional de exercer a atividade econômica por parte desses representantes do comércio, mas também o fato de vivermos numa capital que tem os seus engessamentos urbanísticos em razão do tombamento. Então, aqui, o que deve se fazer é a conciliação entre os aspectos urbanísticos, e aí sim temos barreiras legais, talvez até, infelizmente, temos determinadas limitações nesse sentido, mas a questão social que envolve o direito legítimo de se exercer uma atividade econômica e, consequentemente, fomentar o emprego e a renda na cidade. Eu acho que nós temos esse campo para avançar. O diálogo é possível, necessário, e existem bases legais, desde que devidamente encaminhadas, que nos permitem criar essas soluções. Obrigado. Obrigado. O doutor Rodrigo Ferreira é o representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria agradecer aqui também a Aparecida Dias Magalhães, jornalista que está presente, a Sandra Madeira, lá do Sindicato dos Artesãos de Trabalho Manuais. Obrigado, Sandra. Maurizão Alves, que é administrador do Esquia, lá da Estrutural. Mulheres Empreendedoras do Distrito Federal, está aí. Dirceu Bouzal, empresário da choperia Planeta Country. O José Vieira da Silva, que é também garçom. Genaldo Félix de Castro, presente. Isaac Pinho, da Roda de Chopp, também presente. Antônio Luiz Oliveira, garçom, está aí. O pessoal está todo aí da garçom. Wesley, da Roda de Chopp. O Fábio Rodrigues Bezerra. O Robson da Silva de Souza, que é o copeiro lá do Planeta Country, também está aí. Papagalo, que é o cozinheiro Francisco, veio para cá, hoje não tem comida lá. Ele está aqui. Guilherme Conceição, Metre, do Planeta Country. O Kelson também está aqui, muito obrigado pela presença. O Edivan Olímpio de Souza também, muito obrigado. O Valdemar Silva Costa, que também é garçom, está aqui. E a Maria Aparecida Dias, que é dos Serviços Gerais. O deputado Rony Neme disse que voltará daqui a pouquinho, e aí a gente fala sobre isso. Tem 2 inscritos aqui para falar. Antes, o que me chamou a atenção na fala do doutor Rodrigo é o seguinte. Eu estava vendo aqui, doutor, a lei que foi criada em 2008, daí surgiu-se o decreto número 29.566, e o que chama a atenção é que todos aqui, nesse plenário, nessa casa, nós assistimos várias pessoas. Veio o pessoal dos puxadinhos, veio o pessoal dos quiosques, os trailers, o pessoal dos restaurantes, o próprio pessoal do sindicato e da associação comercial, né, o Cleiton, que é da associação, o sindicato Sindombar, né, que é um sindicato também. Teve aqui toda essa manifestação, isolados. Eles vêm, ficam aí, faz a sua manifestação, traz alguma coisa, a gente verifica, coloca aqui, e de repente o que acontece? Acontece que surge uma proposição, vai para cá, vai lá, conversa com o governador e fala isso, fala aquilo, cada deputado vai e acontece. Pois bem, da mesma forma que hoje nós não podemos, e não há tempo, a preocupação minha, está a Ione ali, que é da Potência do Sul, um abraço para você, viu, Ione? Preocupado também.
E o que me chama a atenção dos empresários é o seguinte: existia um lugar, e esse lugar estava lá com droga, com não sei o quê, há muitos anos atrás, eu estou falando coisa de 10, 15, 20 anos atrás. Aí a população reclamava que era um antro de perdição, de droga, de não sei o quê, para lá, para lá. Aí chega um empresário e fala, vou fazer um investimento aqui, eu consigo. Tá. Aí ele constrói, né, gasta seu dinheiro, faz tudo ali, gera empregos, 50 empregos, 100 empregos, coloca ali e começa a funcionar. Aí eles dão um alvará chamado alvará precário. Aí está funcionando e tal. Dentro da precariedade, e aí é que vem a pergunta, todos estavam com alvará precários. Até então, ninguém mexia, porque o alvará estava precário. Está lá. É como os funcionários da Câmara aqui, que são funcionários, são servidores contratados, não os funcionários de carreira da casa, que eles são contratados. Então, é um trabalho precário, porque vira e mexe um deputado e fala, eu vou trocar fulano, porque ele arrumou outro emprego, então demite, contrata outro. Na precariedade, o que chama a atenção é exatamente isso. Tinha o alvará precário, estava todo mundo funcionando, ganhando seu dinheiro, gerando sua riqueza, criou-se uma lei. Aí, o deputado Rádio Massu, o senhor acabou de chegar, eu gostaria de convidá-lo a fazer parte da mesa, que eu narrei aqui que o senhor me ligou quando eu comecei a sessão, e o senhor estava com um problema, e aí o senhor já narra aqui o que aconteceu. Então, existe uma... Estava lá precário, o que eu estou tentando dizer é isso, está precário, está funcionando. Lá em Sobradinho 1, Sobradinho 2, que é uma área que o deputado Rádio conhece bem, e lá tem vários empresários com o mesmo problema e, com certeza, na mesma situação. Tinha alvará precário, aí veio para cá, criou-se uma lei. A lei está aqui. A lei 4.201, de 2 de setembro de 2009. Aí, muito bonita a lei. Aí veio aqui, lotou, teve debate, debateu, sou contra, sou a favor, aprovou. A deputada Helena Pedrosa também acabou de chegar. Quero convidá-la para fazer parte da mesa, por favor, deputada. Aí, de repente, o que acontece? Cria-se a lei, aprova-se a lei, e aí vem uma emenda declarando determinados pontos dessa lei inconstitucional. E aí prejudica alguns itens e vem uma norma que diz, vamos fechar e encerrar. Então, encerra-se o estabelecimento que está ilegal. Então, aquele que estava precário, passou por um determinado período, voltou a ser titular, vibrou, festejou com seus funcionários, e, de repente, vem uma bomba como essa. E aí os empresários estão sem saber o que fazer. E eu estou pedindo, e pedi a todos, que nos auxiliasse nisso. Não tem, como eu disse no início, não é uma coisa do deputado Geraldo Naves, mas sim de todos os deputados, que a preocupação é da casa. Porque nós aprovamos uma lei, que é essa aqui. E eu não sei de quem foi a falha, mas, se foi do Poder Executivo, tem vários pontos da lei que são inconstitucionais. Então, aqui, a seção 2 da lei dos procedimentos, o artigo 10 está vetado, onde diz, será expedido alvará de localização e funcionamento de transição nos seguintes casos. Estabelecimento em atividade que possua ou tenha possuído alvará de funcionamento precário, expedido o ato da administração pública anterior a esta lei, cuja atividade se encontra em desconformidade com o uso previsto na legislação urbanística. É o que falou o doutor Rodrigo, representante da OAB. Edificação que não possua carta de habites. Então, está irregular? Está. Mas há quantos anos está funcionando lá? Há quantos anos eles estão ali gerando emprego? Então, tem que discutir essa situação. Né? Agora, não é simplesmente, eu penso assim,
chegar e dizer, vocês estão regulares através dessa lei que foi criada o ano passado, o ano atrasado. Mas o cidadão está ali há 20 anos. Ele tinha um alvará precário, gerou emprego, fez investimento. É isso que tem que é a minha preocupação. Tem outros itens aqui. Que estão marcados também, que foram considerados inconstitucionais. O artigo 32, onde o chefe do Poder Executivo poderá definir procedimentos simplificados para a expedição do alvará, localização e funcionamento, ou alvará de localização e funcionamento de transição nos seguintes casos. Para órgãos públicos, atividades de uso institucional e atividades educacionais instaladas nas áreas residenciais, legalmente autorizadas pelo órgão competente com anuência da comunidade. No parágrafo 2, diz aqui, para atendimento de programas de geração de emprego e renda, desde que declarado e justificado o interesse público. Artigo 33. Na forma do regulamento, poderá ser expedido alvará de localização e funcionamento de transição para atividades de baixo nível de incomodidade atendida à função social da propriedade em áreas residenciais observadas, no mínimo, aí fala das condições. Quer dizer, essas são as partes, o artigo 34 também está vedado, o parágrafo 1º, o artigo 35 também, onde diz, poderá ser expedido alvará de localização e funcionamento de transição nas seguintes condições, aí vem falando, e todo mundo já tem ciência disso que eu estou dizendo aqui, os empresários têm. Eu gostaria de chamar aqui os inscritos para fazer o uso da palavra. O senhor Antônio Campelo Ferreira Filho, que é do Conselho de Administração, SINEP, Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal. Muito bom dia a todos. Sou Antônio Campelo, participo do Conselho de Administração do SINEP, o Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal. Aqui a nossa preocupação, e pedimos aqui aos deputados e à Câmara, que nós temos mais de 300 escolas de educação infantil atendendo crianças de 0 a 6 anos de idade, isso aí, instaladas em área residencial. Isso representa um atendimento a mais de 50 mil famílias. Em média, nós temos 20 professoras por estabelecimento, representando mais de 6 mil empregados diretos. O que nos preocupa, principalmente, como foi falado aí o deputado que esteve no Lago Norte, é de se lacrar uma escola, imagine os senhores, com crianças de 0 a 6 anos, de chegar a uma fiscalização e lacrar uma escola que tem que cumprir um período letivo até o final do ano. Como ficariam essas crianças nesse momento, o constrangimento? Como ficariam essas famílias que dependem dessas escolas? Pois essas escolas instaladas em área residencial, elas atendem crianças de um poder aquisitivo menor. Nós fazemos um trabalho social. Isso aí implica que essas pessoas que dependem desse serviço vão ter que deixar de trabalhar. São aquelas mães que deixam a criança na escola por não ter uma vaga na escola pública, e nós atendemos, nós cumprimos esse papel. Por outro lado, essa lei falava do poder discricionário do Estado, que, no meu entender, esse poder discricionário está sendo transferido aos vizinhos. A partir do momento que um estabelecimento comercial está instalado, está inserido em uma área residencial, é porque essa comunidade ela necessita desse serviço. E a partir do momento que o Estado transfere o poder discricionário
dá autorização para o vizinho dizer se pode ou não funcionar esse estabelecimento, esse poder deveria ficar com o Estado, e a lei, ao dizer que o vizinho pode autorizar ou não o funcionamento, está transferindo esse poder discricionário para o vizinho. E eu acredito, como disse o representante da OAB, muito bem colocado, o engessamento, né, devido ao tombamento, é um caso que os deputados poderiam estar tentando rever, porque esse serviço já vem desde o início de Brasília, principalmente os serviços de creche, pré-escola e a educação infantil, e há necessidade que eles continuem naquele local. Não pode existir a possibilidade de fornecimento desse serviço em outro local, porque a comunidade onde os serviços estão, onde a escola está instalada, que é na área residencial, é ali que precisa daquele serviço. Não adianta setorizar, pegar uma escola em área residencial, lá na área residencial da Ceilândia, e colocar para Taguatinga. Isso aí não vai funcionar. Então, nós necessitamos e pedimos à Câmara que tente resolver a situação, porque são mais de 300 escolas e atendemos mais de 50 mil famílias. Muito obrigado. Obrigado. Agora vocês imaginam só, eu vi as faixas aí, eu vou pedir até para segurar, mas muito obrigado a vocês, a gente lê todas as faixas daqui a pouquinho, viu? Escolas, crianças, né? Gente, é um negócio tão... tem uma proporção que a gente não consegue medir, né? É imensurável, são as escolas, são as igrejas, são bares, são quiosques, são puxadinhos, são restaurantes, são... Então, a gente não tem aqui, eu, pelo menos, não tenho, e quero deixar bem claro isso, quer dizer, está cheio de boato. A fiscalização compete ao governo do Distrito Federal. Então, vamos lembrar bem. Tem um governador, que é o governador Rogério Rosso, que está aí, que foi eleito por essa casa. Então, nós vamos fazer o pedido ao governador para que ele converse com o pessoal da fiscalização, para não acontecer, e vou passar a palavra agora ao deputado Hadi, que ele tem compromisso. Mas o que está acontecendo no Lago Norte nesse momento. Então, eu passo nesse momento a palavra ao deputado Hadi Massu. Pode? Vai falar da tribuna. Bom dia a todos. Bom dia a todos da mesa, deputada Eliana, presidente Geraldo Naves, ao Rodrigo Ferreira, que representa a Ordem dos Advogados do Brasil, o pastor, que está aqui na luta também com a comunidade, e ao Francisco Emílio, que representa a Associação Comercial. A minha vinda, presidente, deputado Geraldo Naves, na verdade eu nem poderia estar aqui, mas eu vim no momento para ser solidário com Vossa Excelência, assim como tenho certeza que a deputada Eliana Pedrosa também correu para acudir, porque nós entendemos a gravidade dessa situação e a necessidade que essa audiência pública seja levada com muito respeito pelas autoridades e por todos que estão envolvidos aqui no momento. Eu vejo aqui comerciantes de todos os setores, vejo aqui da Associação das Escolas, vejo aqui donos de churrascarias, vejo dono de quiosque, vejo de todas as categorias do nosso comércio, hoje simplesmente aterrorizados com uma notícia que saiu de uma hora para outra, encerra-se e caça todos os alvarás. Eu queria dizer que, no momento, até liguei para o deputado Geraldo Naves, por ter recebido uma ligação do Fagundes, que é o presidente da Associação dos Supermercados, onde ele me colocou em tom de desespero, que não aguenta mais toda hora um supermercado ligar para ele, que a GFI está lá na porta deles querendo que fechem as portas e que encerrem as atividades. Não foi isso que foi combinado. Quando o Ministério Público determinou, por um motivo de licenciamento, de habite, que era para ser encerrado todos os alvarás
provisórios ou precários, os administradores, eu lembro, Geraldo, trabalharam até 3, 4 horas da manhã, deputada, para poder, de última hora, atender a exigência. Agora, por que dessa coisa tão urgente e tão desnecessária dessa forma? Por que não houve uma notificação anterior, até do próprio Ministério Público, dando um prazo para que o governo, para que nós, deputados, para que a comunidade pudesse se adequar às novas regras? Que regra é essa que amanhece de madrugada e no outro dia está todo mundo ameaçado de ver seu estabelecimento fechado? Não concordo, estou aqui solidário a esse trabalho, estou aqui solidário a todos os empresários do Distrito Federal, porque também já fui empresário e sei da dificuldade. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo e digo aqui, ó, nenhum desses comerciantes, deputado Geraldo Naves, foi na administração. Normalmente, eu tenho certeza que ninguém aqui nunca foi lá e falou assim, olha, eu quero um alvará provisório. Todos eles foram lá pedindo um alvará legalizado para o seu estabelecimento poder funcionar. Agora, se naquela época a própria administração, o próprio executivo não tinha condições de atender a comunidade, hoje quem está pagando é a nossa comunidade. Porque se fecha todos os mercados e fecha todas as padarias de uma hora para outra, deputada, quem vai sofrer o constrangimento é a nossa população. Então eu estou aqui querendo ser solidário a todos os comerciantes, a todos os empresários e principalmente ser solidário a você, deputado Geraldo Naves, pela brilhante ideia de começar a catucar assim, começar a fazer essa audiência pública e cobrar a responsabilidade de cada um. Eu gostaria de deixar aqui a sugestão que até o próprio Ministério Público pudesse rever um pouquinho mais de carinho e dê um prazo para que a gente possa reconduzir essa situação toda para os trilhos. A gente nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum se a gente não conseguir um prazo. Eu acho que o primeiro passo seria, a gente podia fazer uma comissão, deputado Geraldo Naves, deputada Eliana Pedrosa, e eu gostaria de estar junto com vocês, vamos ao Ministério Público, vamos mostrar para eles que existe um fator também, que é um prazo. Dê um prazo de 90 dias, de 60 dias, ou que seja um prazo qualquer, para que a gente tenha tempo suficiente, porque o povo cobra de nós da Câmara dos Deputados. Nós vamos cobrar do governador, mas acontece que nós primeiramente temos que ter a compreensão do próprio Ministério Público e nos dar condições de conseguir isso. Não estou dizendo que a atitude do Ministério Público tenha sido errada. A atitude, ela era necessária porque existe uma regularidade. O Ministério Público está colocando muito certo. Eu só queria que a gente conseguisse um prazo maior. Que a única coisa que não deve acontecer é esse povo que está passando pelo terrorismo que está passando hoje. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. O deputado Rádio tem um compromisso, vai sair agora. A deputada Eliana também tem um compromisso, também vai ter que sair. Está discutindo a questão do passe livre interno aqui, passe estudantil. Eu não gosto do nome passe livre, não, gente. Eu gosto do passe estudantil. Melhor, fica mais bonito. Sou melhor, né? O negócio de passe livre, tem muita gente rica que fala, não, é passe livre, eu também quero. Diferente. Passe livre, aí vai quebrar o governo. O deputado Rádio falou um negócio aqui, e eu comecei a raciocinar. Eu acho que a gente não tem que ir ao Ministério Público, nós temos que ir ao governo. É o governador que tem que achar uma solução para aqueles que pagam luz, que é da SEB, para aqueles que pagam água, que é da CAESB, para aqueles que têm lá o seu imposto, que paga a sua taxa. Tudo isso paga o governo do Distrito Federal. E essa cobrança do Ministério Público foi para o governo do Distrito Federal. Então, eu acho que quem tem que encontrar uma solução e urgente é o governo. E o governador, a Secretaria de Fazenda, a fiscalização, eles é que precisam ir lá encontrar uma solução. Porque os empresários, do jeito que estão por aí, vai continuar da mesma forma. Vai continuar sofrendo a pressão e a fiscalização. A fiscalização não é do GDF, a fiscalização não é da GFIS. Então, a pergunta é, como que a gente pode fazer, de que forma que a gente pode fazer? Eu registro a presença do presidente dessa casa, o deputado Wilson Lima, que nos dá muita honra de fazer parte da mesa. Então,
nós precisamos encontrar uma saída aqui, e é por isso que os empresários vão falar daqui a pouquinho, mais empresários, para a gente encontrar uma solução aqui. Mas conversar com o governador, fazer um documento sério, baseando-se na fala de cada um de vocês também. Eu gostaria de passar a palavra para a deputada Eliana Pedrosa. Meu bom dia a todos, a pessoal aí da galeria, parabéns pela participação, trazendo a sua reivindicação aí, para fazer valer as representações que aqui nessa casa estão postas, a imprensa, os senhores que estão aqui nessa discussão. Parabenizar o nosso presidente dessa audiência pública, o deputado Geraldo Naves, por essa iniciativa. Eu acho que o que mais está incomodando, uma das coisas que mais incomoda hoje no Distrito Federal, é essa questão dos alvarás, dessa licença de funcionamento. Indiscutivelmente. Nós estamos falando aí, e eu devo estar falando por baixo, mas hoje nós já temos uns 12 mil estabelecimentos que já foram incomodados. Essa seria a palavra mais leve que nós poderíamos usar, mas que estão realmente numa situação em que os empregos diretos que são gerados, os empregos indiretos, o serviço à sociedade, nesse momento se encontram profundamente abalados. Eu quero cumprimentar também o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Dr. Rodrigo Ferreira, que está representando o nosso querido Caputo, tá? E representando também a Daniele, minha amiga, da Associação Comercial do Distrito Federal, o Francisco Emílio, que se encontra aqui presente, e o representante das igrejas evangélicas, o bispo João Luiz Chaves, as igrejas evangélicas sempre presentes nessas discussões, e que realmente também o segmento religioso também está sofrendo fortemente o impacto dessas ações. A primeira consideração que eu quero fazer aqui é que eu estou estranhando, numa audiência pública dessa magnitude, que o Poder Executivo não esteja aqui representado. Eu não entendo como a SEDUMA não está aqui sentada à mesa no dia de hoje. Inclusive, deputado, a questão é tão relevante, é tão importante, que eu acho que o senhor deveria fazer uma nova audiência pública. E dessa audiência pública, a Câmara Legislativa não tirar um convite, mas uma convocação para que o Poder Executivo estivesse sentado a esta mesa, para dar uma satisfação e uma posição exata à opinião pública, às pessoas que querem trabalhar, no momento que o mundo, a gente fala assim, olha, a gente quer gerar emprego, precisa gerar emprego, nós queremos ter mais segurança, queremos dar mais perspectivas a toda a sociedade, e nós temos uma discussão tão importante, esvaziada pelo Poder Executivo e pelo Ministério Público. Eu não acho que nós temos que tirar uma comissão e ir ao Ministério Público, que já eu acho que o deputado Hadi, ele foi muito feliz em falar que nós temos que discutir com o Ministério Público. Mas eu acho que nós temos que fazer um convite, talvez uma comissão para fazer um convite, para ele vir aqui. Não no seu gabinete ouvir parlamentares, mas ter a chance de ouvir as pessoas, de enfrentar as pessoas como os deputados enfrentam. Que é muito fácil você dizer, feche tudo, acaba tudo, nós vamos penalizar os gestores públicos que não atenderem à nossa exigência. Eles não estão olhando o povo, eles não têm que dar satisfação ao povo, embora estão lá a defesa do povo. Porque eu acho que o Ministério Público que eu conheço, que é envolvido realmente com os problemas da sociedade, sentará essa mesa e ficará sensível ao problema que nós estamos vivendo. Essa não é uma solução que tem que ser tirada do Poder Executivo apenas. É o Poder Executivo, é o Legislativo, é o Ministério Público. Talvez teremos que refazer a lei, imediatamente. Talvez teremos que fazer algumas adaptações,
Mas nós não podemos pegar simplesmente o Distrito Federal, representado em todas as suas cidades, com seu funcionamento pleno, e falar, não, vamos pegar, vamos jogar tudo no lixo, pode fechar, todo mundo pode voltar para os seus estados de origem, todo mundo pode ficar em casa chorando o seu desemprego, todo mundo pode ficar com os seus filhos, às vezes, que penosamente estão pagando a mensalidade escolar. Vou falar, meu filho, você vai perder esse semestre, você vai ficar dentro de casa. É um ano da vida perdido de quantos meninos? De quantas meninas? Eu acho que todos nós somos um pouco responsáveis por essa situação que se instalou no Distrito Federal. Não vamos tirar a parcela de responsabilidade de ninguém, mas também está no momento de nós acertarmos isso definitivamente. Definitivamente. Então, deputado Geraldo Naves, vamos tirar uma comissão para fazer um convite formal para uma nova audiência pública, com a presença do Ministério Público. Porque eu estive com a vice-governadora Ivelise Long, conversava com ela, e ela me falou o seguinte, eu fui ao Ministério Público e eles foram extremamente duros, extremamente fechados. Eles não aceitaram nenhuma ponderação. Até por conta, eu acho, de toda essa crise instalada, uma crise que não poupou sequer o Ministério Público, estão levando a uma conduta de esquecer que a lei, ela existe e tem que ser cumprida. Mas a lei, ela não pode desconsiderar a vida de cada cidadão que vive aqui no Distrito Federal. Nós não podemos ter uma lei que diga assim, olha, não me importa o que aconteceu, não me importa se as crianças vão ficar sem escola, não importa se as padarias vão fechar e muitas famílias de manhã não terão o pão e o leite para fazer o café da manhã para os seus filhos, para os pais trabalhadores que têm que ganhar a vida todos os dias. Não me importa o que vai acontecer. Não me importa se fiéis não terão oportunidade de rezar por toda essa nação, orar por toda essa nação. Porque é uma coisa importante. Nós não queremos menos violência. A participação das igrejas é fundamental, essencial. E precisamos discutir mesmo todas essas questões. Dizer que nós temos uma solução para muitos casos, e que eu deixo aqui registrado. Se você é um comerciante e você tem o seu comércio e o zoneamento permite que você funcione ali, você pode fazer aquele termo, pegar um engenheiro, fazer um termo de habitabilidade e acessibilidade, juntar os demais documentos e, com esse documento, será expedida a licença de funcionamento. Então, nós temos uma solução já, que eu venho discutindo, e isso já até o próprio Ministério Público aceita. Então, pegar aquele termo de acessibilidade e habitabilidade, dado por um engenheiro, que é o que poderá substituir o alvará. Nós estamos falando de cidades como Paranoá, São Sebastião, boa parte de Planaltina, várias localidades que são cidades que não foram regularizadas, mas são cidades que existem. Nós não podemos tirá-las do mapa. Então, tem uma solução alternativa para a licença de funcionamento. É fazer um termo de habitabilidade e acessibilidade assinada por um engenheiro e juntar esse documento aos demais documentos e será dada a licença de funcionamento. Agora, vão restar vários estabelecimentos que estão fora do zoneamento. Algumas igrejas, né? Algumas escolas, alguns comércios diversos, e particularmente tem um caso que eu quero destacar, que são das distribuidoras de gás. A maior parte das nossas cidades, diria mesmo a sua totalidade, acho que apenas uma ou duas, tem um zoneamento específico para distribuidoras de gás. Nós podemos viver na nossa cidade sem uma distribuição de gás?
Se hoje, né, eu diria que a totalidade das cozinhas brasileiras, e aqui do Distrito Federal não é diferente, utiliza-se do gás para fazer a alimentação do dia a dia, não podemos ficar. Também nós não podemos aceitar que você tenha, entre uma residência e outra, uma distribuidora de gás. O risco é muito alto. O risco de um acidente é muito alto. Uma vida não tem preço. Nós não podemos arriscar. Então, é necessário, urgentíssimo, que o Poder Executivo crie um zoneamento específico para distribuidoras de gás em todo o Distrito Federal. Há mais de 3 anos, eu já preparei um documento, um projeto de lei, para que o Executivo apresentasse. E, se quisesse modificar, modificá-lo. Porque não queria ter uma lei de minha autoria questionada com aspecto de constitucionalidade, embora eu não tenha tanta certeza assim se seria inconstitucional. Mas ofertei ao governo, vou ofertar novamente, mas é uma questão importante de segurança da vida das pessoas e também de um serviço que as cidades não podem prescindir. Então, deputado Geraldo Naves, quero parabenizá-lo. Eu acho que tem alguns temas nesse momento que estão na ordem do dia. Um dos assuntos é essa licença de funcionamento para todas as empresas. Um outro assunto é a questão do leite, do nosso pequeno produtor e do programa do leite do Distrito Federal, que não tem orçamento, não tem verba, está contingenciada. Vamos deixar sem leite 145 mil crianças, gestantes, idosos e pessoas portadoras de doenças crônicas, e o passe livre. Eu acho que esses são os 3 temas mais importantes desta semana e da semana seguinte. Muitos outros temas estão circulando na cidade, mas se esses 3 não for resolvido imediatamente, eu acho que nós estamos falhando como parlamentares. Nós podemos pegar a nossa pastinha, esvaziarmos os nossos gabinetes e irmos para casa, se nós não tivermos competência para conduzirmos essas 3 discussões que são imediatas, necessárias e importantes. Porque a alimentação de criança é coisa séria, educação e o passe livre está ligado à educação, é coisa séria. E o funcionamento das nossas empresas, principalmente as micro e pequenas, que são as grandes geradoras de emprego, são aquelas que levam o serviço ali, perto da sua casa, do seu lar. Se nós não tivermos essa sensibilidade, não se justifica o funcionamento da Câmara Legislativa. Estou com o senhor, deputado Geraldo Naves. Ou nós tomamos uma posição definitiva, ou essa casa jamais será respeitada. Muito obrigada. É por essas e outras razões que a gente está defendendo a deputada Helena Pedrosa, chamá-la para ser a nossa candidata ao Senado. É por isso. Gostaria de convidar o deputado Rony Nemer para fazer parte da mesa, e que esse conhece muito bem sobre a fiscalização. E eu gostaria, dentro da fala que a deputada disse aqui, a deputada Eliana, só dizer um negócio aqui. Eu acho que a vice-governadora esteve lá no Ministério Público e disse que eles foram duríssimos. Mas nós vivemos num país democrático, onde tem 3 poderes constituídos e que precisam trabalhar harmoniosamente. Ser duro não significa que não se pode conversar. E não se pode, o ser humano, se a gente conversar e ter diálogo, a gente consegue sensibilizá-los. O problema maior é que todo mundo está transformando o Ministério Público numa parede, onde se não conversa, diz que eles são duros, são isso, são aquilo. Nós já passamos o período da ditadura, do regime que só tinha um mandante. Hoje não, hoje tem democracia, pelo menos eu penso assim.
Mas todos nós somos vítimas de mentira, de armações, de falsidade, de joguetes, jogatinas. Eu mesmo fui vítima de uma. Mas eu estou aqui. Quem não deve, não precisa temer nada. Eu tenho minha cabeça erguida, tenho um nome a zelar, tenho família, e vou continuar da mesma forma. Eu não tenho medo de Ministério Público, eu não tenho medo de juiz, eu não tenho medo de delegado, eu não tenho medo de nada. Eu não fiz nada errado. Então, exatamente por isso, eu respeito a lei. E aqui eu estou pedindo a lei maior desse país que respeite aqueles que geram emprego e que fomentam a economia do Distrito Federal. São famílias que vão ficar sem emprego e já estão ficando, que a fiscalização está chegando e já está fechando. Daqui uns dias, ou alguns dias, nós teremos escolas, como diz aqui o Campelo, e outras pessoas estarão no mesmo barco. Agora, eu quero deixar bem claro, eu não fiz isso aqui e promovi essa audiência pública, não fosse a presença de uma empresária aqui que me mostrou tudo isso, que é a Ione, que está ali sentadinha. Eu liguei a ela e disse, você acha que é uma boa a gente discutir todos os empresários? Agora, hoje teve greve relâmpago aí e não teve... Quando a gente chama de empresário, tem empresário que tem carro, mas tem empresário que anda de ônibus. Que ele custa manter o seu emprego, a sua empresa. E de repente chega alguém e diz, vou fechar. E está tendo uma greve relâmpago de ônibus aí. Eu queria... O senhor quer fazer uso da palavra já? Ou espera algum dos... Poderia fazer. Poderia fazer? Então, vou passar a palavra ao deputado Rony Nemer. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar o presidente da sessão, deputado Geraldo Naves, cumprimentar os empresários, os trabalhadores, todas as pessoas que estão aqui na Câmara Legislativa, dizer que é uma área que a gente vem acompanhando há muito tempo, até porque não sou deputado, estou deputado. Sou arquiteto urbanista concursado do GDF, do Governo do Distrito Federal. Então, uma área, né, Leda, que a gente trabalha há muito tempo. A Leda é uma arquiteta que trabalhamos muito tempo junto, está aqui presente, do governo também. O mais importante é o seguinte, as leis e as decisões não podem ser tomadas de forma isolada. É preciso que se olhe o desdobramento das ações. Quando se caça uma lei por vício de iniciativa, ou se caça uma lei porque ela é inconstitucional, é preciso saber o que fazer quando caça. Por exemplo, agora foram caçados 11 mil alvarás. E aí? Vai botar todo mundo na rua? Vai fechar tudo? Por exemplo, há clínicas de dentistas, há clínicas escritórios de advocacia que estão sem alvará há um bom tempo. Ali no SIG também, está sem alvará um bom tempo, várias atividades. Será que a cidade vai ficar engessada? Brasília está tombada na escala. Agora, tombada, mas o que adianta a cidade ter e a população não está vivendo? Tudo bem que é preciso respeitar o tombamento, e eu, como arquiteto urbanista, luto para isso, para que seja preservado. Agora, um dentista pode ter alvará, mas se ele tiver um consultório com vários dentistas, virou o CNPJ, não pode ter. Está errado. Então, o governo precisa ser mais ágil e mandar essas leis para cá. Eu sou fiscal concursado do Estado. Quando eu estava na agência de fiscalização, e a agência continua fazendo isso, há uma interação muito grande com a área de desenvolvimento urbano, justamente para que as leis venham para essa casa e sejam votadas. Porque a cidade, a fila anda, a cidade também anda e cresce. Olha o setor gráfico hoje, por exemplo, quantas casas de festa tem ali? Várias. Olha, para vocês terem uma ideia, pet shop, que são aquelas lojas para cuidar de animais. Antigamente não existia isso. Então não estava previsto na legislação, mas hoje existe. Aí não pode ter lá animal, não pode ter um bocado de coisa, então tem que ter, viu, deputado Geraldo Naves, a agilidade. Eu queria aqui concordar com o que disse a deputada Eliana Pedrosa. É preciso que todas as autoridades tenham consciência dos desdobramentos. Por exemplo, na questão dos bares e restaurantes, nós vimos trabalhando muito tempo. Com muito custo conseguimos fechar as Asa Sul, estamos trabalhando para fechar a Asa Norte. Fechar o projeto, não é fechar nenhum
nenhum estabelecimento comercial não, viu? Porque tem que gerar emprego. O que gera violência, gente, é quando aumenta o desemprego. Essa é a grande realidade. Quantos pais e mães de família não são prejudicados? Vou dar um exemplo a vocês. Tiveram que tirar vários bares, tiveram que tirar filas de mesas. O que acontece com isso? Desemprego. Quantos garçons não tiveram que ir embora para casa? Quantas famílias não estão passando dificuldade? Então, é dessa forma que a gente tem que ter essa preocupação. Aí é fácil dizer que a Câmara Legislativa é responsável e aprova coisa inconstitucional. É fácil. É fácil, no rigor da lei, tomar a atitude, independente do desdobramento que vai dar. Será que não era melhor, antes de que isso acontecesse, sentar Ministério Público, Governo, Poder Executivo, Legislativo, e, por exemplo, as leis foram consideradas inconstitucional. Por quê? Por vício de origem? Se é por vício de origem, o governo manda. Se foi porque nasceu aqui na casa e não podia, o governo manda. Se foi porque é inconstitucional, porque não tem, o que está pegando? Qual a inconstitucionalidade? Vamos aprovar primeiro uma nova lei para dar chance àquelas pessoas que estiverem dentro da legalidade continuar existindo, mas já imaginou a insegurança dos empresários? Aí vai criar um setor de restaurante. E desde quando Brasília é só setor? Não adianta achar que a gente vai ser setorizado, que não vai. Não adianta, a cidade não é assim. E Brasília não é mais aquela Brasília única. Hoje é Distrito Federal com 30 regiões administrativas. De 500 mil, tem mais de 4 milhões de habitantes. Se somar o entorno, nós chegamos a muito mais que isso. E achar que Santo Antônio Descoberto, que Águas Lindas, que Valparaíso, que isso é Goiás e não é DF, é um equívoco. Porque é Distrito Federal, todo mundo usa aqui. Vem trabalhar aqui, traz para cá para a saúde. Então, nós estamos na contramão de tudo. O que é preciso é fazer entendimento. Eu vi a deputada Eliana dizendo que o Ministério Público deveria vir aqui, e eu acho que tem que ter uma sintonia melhor. Por exemplo, tem que ter uma sintonia melhor. A época que eu estava à frente da agência de fiscalização, por exemplo, a gente tinha que fazer lá no setor gráfico, que é ali vizinho do Sudoeste. Nós fomos lá, conversamos, pedimos um prazo, conversamos com a SEDUMA e, efetivamente, juntos achamos soluções. E é dessa forma, com bom senso, dentro da legalidade, sempre. Mas até os prazos, eu me lembro, quando disseram assim para mim, eu estava de presidente da GEFIS, fecham-se todas as agências funerárias. A ordem que eu recebi era essa. Falei, alguém avisou a Deus que não pode morrer mais ninguém? Fecha os cemitérios. Falei, avisar a Deus? Fala, Deus, não pode morrer mais ninguém. Aí chegou uma ordem, arranca-se todas as torres celulares que não tiveram autorização. Nenhuma tinha. Falei, já imaginou se eu pego ali perto da Polícia Federal e tiro aquela torre de celular lá de cara? Imagina a confusão que daria. Então, o que a gente faz? É chamar e dizer assim, olha, tem isso daqui, como que a gente pode resolver? É buscar soluções, mas não pode ninguém achar que um poder é melhor do que o outro. Todos os poderes irmanados, unidos, é que vai ajudar a comunidade. Não adianta um achar, eu sou o dono da moral, dos bons costumes, e os outros só fazem coisa errada. E aí não tem sentido. Erro existe em qualquer lugar. Por exemplo, nós aprovamos a lei dos puxadinhos aqui para a Asa Sul. E depois vimos que tinha algumas coisas que não tinham ficado legal. É assim, se aprova, depois na hora que cai no dia a dia, descobre alguns equívocos. A dinâmica é para exatamente, a casa funciona para isso. Leis não existem para ser estática. Antigamente alguém falava em meio ambiente? Não. Se existisse lei do meio ambiente, às vezes Brasília nem existiria. Quantas nascentes aqui não devem ter sido aterradas? Hoje não, tem a lei do meio ambiente. Hoje tem outra, graças a Deus. Então o que a gente precisa, deputado Geraldo Naves, é efetivamente a participação maior, uma boa vontade de todos os envolvidos, e quando eu falo boa vontade, não é para fazer nada fora da legalidade, não. Dentro da legalidade. Por exemplo, conseguimos aprovar para a Asa Sul. A Asa Norte, por exemplo, não dá para ser igual, porque a Asa Norte é totalmente diferente da Asa Sul. Até o desenho dos prédios, o projeto é diferenciado. Uns têm subsolo, outros não têm, aproveitaram o desnível, outros não. Da Asa Sul, não. Foi tudo projetado como se fosse tudo reto, Brasília, né? Você vê que tem prédio que você vem andando na Asa Sul, quando chega no final dele, você está num despenhadeiro. Você tem que dar a volta, voltar e descer de novo. Não acompanhou
o declive do terreno. Então, a gente precisa encontrar, e nós temos feito isso. Já fizemos reunião na Seduma, mas não é só para bares e restaurantes. Tem as clínicas de veterinária, tem os dentistas, tem os advogados. Se vocês forem ali onde era a Casa da Banha, a Rádio Centro São Francisco, não, o Cine Centro São Francisco é da Asa Sul, do lado de cá é o Rádio Center, aquilo tudo ali está com problema. As pessoas não conseguem renovar o alvará. Aí vem o alvará fora do zoneamento. Porque, e a época, né, Leda, nós trabalhamos nessa lei, na época eu não estava como deputado, eu estava como arquiteto no antigo IPDF, Instituto de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal. O que se entendia naquela época? Há atividades que são atividades que podem acontecer em conjunto com a área residencial. Por exemplo, um armarinho. Não teria problema de um armarinho, desde que não tivesse um trânsito muito grande na rua. Então foi criada uma lei chamada Lei de Extensão de Uso. Desde que tivesse anuência dos vizinhos, não tivesse problema de trânsito, não causasse desconforto ou problema no cotidiano das pessoas que moravam ali nas vizinhanças, poderia ser. E aí foi. Só que depois foram extrapolando. Por exemplo, aí eu vi a deputada Eliana falar aqui das igrejas. Há algumas igrejas que funcionam no meio das residências, que umas não dão problema, mas outras dão problema. É uma realidade. Se a igreja é pequena, agora a igreja começou a crescer demais, tem movimento, começou a parar muito carro, ela não, no meu ponto de vista como arquiteto urbanista, ela já não pode ficar mais ali, ela tem que procurar uma área comercial e se instalar numa área comercial. Então, algumas atividades que não vão causar desconforto nem incomodidade, não teria problema nenhum. Nós vemos hoje algumas cidades, como Lago Sul e Lago Norte, que não querem mais comércio nas residências, reclamam o tempo inteiro, e aí proíbe. E sim, mas aí assim, pronto, daqui agora não pode mais. Mas teria que ter um prazo para as pessoas adaptarem. Não pode ser assim, cancela 11 mil alvará de funcionamento, cancela. E todo mundo no outro dia tem que fechar. E o que faz com o ser humano que está ali? Será que as pessoas não são mais importantes do que essas coisas? Eu acredito. Será que a família não é mais importante? A família é a célula mais importante da sociedade. E quando você gera um desemprego para uma família, você pode estar destruindo aquela família. E automaticamente a violência aumenta. Essa é a grande realidade. Então, a gente precisa ter mais bom senso. Bom senso para... Se vai se tomar... Ou vocês acham que da noite para o dia decidiu que esses 11 mil tinham que ser cancelados? Por que então não se previu? Quais os que vão ser cancelados? Aí diz que agora, dos 11 mil, me disseram que uma parte pode ser revisto. Então, por que não reviu antes de cancelar? Faz a ação primeiro, entendeu, deputado? Para depois vir fazer a análise. Eu fico muito preocupado. Eu estive aqui antes, eu estava atendendo o meu gabinete, eu estava vendo uma pessoa aqui falando, eu acho que ele é advogado. O senhor é advogado? Pelo jargão. Pelo jargão a gente percebe, né? Eu não entendo nada. Estamos aqui trabalhando, eu tenho vários advogados trabalhando na minha equipe, justamente para não me deixar errar. Bom, na verdade, o que a gente quer é que se tenha, dentro da lei, um limite grande para agir, que não passe do limite da legalidade, mas dentro da lei é um limite grande para agir dentro da legalidade, com compreensão, com bom senso, respeitando e entendendo a geração de emprego, porque o setor comercial, a área comercial é a área de maior produção de emprego no Distrito Federal. O Brasília, quem gera emprego aqui são as indústrias. Que indústrias? São pouquíssimas as que tem aqui. Quem gera emprego? Não é verdade? É isso que tem que ter essa preocupação. Mas, é 1, 2 empregos ou desempregos que somado dá um número grande. O prêmio da Sena não dá um prêmio milionário, né, com R$1 de um, R$1 do outro? Assim também é no emprego. Quantas atividades hoje, se for fazer um pente fino, tem que fechar? Porque a lei está defasada. Uma lei que foi feita ainda em PR, quando os desenhos de Brasília não era nem planta urbe, era em PR, está lá anotado à mão, né, Leda? Quantas estão assim? Então é preciso ter um entendimento. Se o Estado não tem profissionais em número suficiente, porque em capacidade tem, muitos arquitetos urbanistas, na sua totalidade, todos com a maior capacidade, mas não dão conta. Então que se contrate uma atualização dessas leis. Vou dar um exemplo para vocês.
vários deputados fizeram leis nessa casa, à época que eu não estava aqui, que podiam avançar a grade na área verde e fazer no Guará, no Cruzeiro, Taguatinga e por aí vai, várias cidades. Essa lei foi considerada inconstitucional, não foi? Por vício de origem. O que o governo à época fez? Imediatamente organizou e mandou um projeto de lei para essa casa para aprovar. Porque se o vício era de origem, que nasceu na casa, tinha que ter nascido no executivo, o governador à época, que era o governador Arruda, fez, botou a equipe, preparou as leis, mandou para cá, foram aprovadas, pronto. Tranquilizou a vida das famílias. É isso que precisa. É correr para não criar o desassossego. É correr para não criar a insegurança, a incerteza. Quantos trabalhadores, ontem mesmo eu estive num restaurante, onde eu vi lá várias mesas que foram tiradas, lá no Beirute da 109 Sul. Quantos trabalhadores ali ficaram sem emprego? Quantos garçons? E eu conheço bem, que eu frequento muito lá. Quantos ficaram sem emprego lá? É triste. Agora, também não podemos autorizar nada fora da legalidade. Mas se essa casa é uma casa de leis, onde as leis podem ser julgadas, e a função do Poder Executivo, porque não é a função dessa casa criar leis que vão mudar os códigos, mudar as normas. Não pode ser de origem daqui. Mas se o Executivo tem essa prerrogativa, que o Executivo faça o mais urgente possível. Porque não adianta querer criar na orla do lago uma área de restaurante, por exemplo, igual estão querendo, porque os moradores do lago também estão reclamando, porque a água é o maior transmissor que tem de som. E o barulho chega nas casas também, as pessoas reclamam. Besteira. Quantas áreas ali na beira do lago estão sendo fechadas também, porque não pode, que os moradores estão reclamando. Agora, tem que chegar entre um convívio. Por exemplo, há pessoas que foram para condomínios de área rural e aí reclamam da atividade rural, de uma casa de eventos na área rural. Mas eles é que foram para lá morar. Aí eu disse assim a uma pessoa, é a mesma coisa da gente mudar para a selva e falar para o leão, não ruge não, que você está me incomodando. Né? Eu vou para o habitat dele e quero reclamar dele. É igual aqui na Asa Norte, ali perto do Canoeiro, eu me lembro, a época não podia ter residência em cima. Depois pôde ter residência em cima. Aí depois eles queriam fechar os bares embaixo. Mas os bares estavam lá primeiro que eles. Quando eles compraram os apartamentos, eles já sabiam que tinha os bares lá embaixo. Aí fala assim, mas acima da lei de silêncio. Tudo bem, se estiver acima não pode mesmo, independente de estar primeiro ou segundo. Mas, por exemplo, a deputada Eliana me pediu lá no Guará para ajudar. Um restaurante, era um pagodão. Dava problema? Dava. Aí tirou. Aí ele botou um violão e voz. Aí o morador disse assim, eu vou te fechar a qualquer custo. Aí eu disse assim, não, pede o técnico do IBRAM para ela me dizer. Se tiver com os decibéis permitidos por lei, não tem essa coisa de morador querer fechar. O ser urbano, urbanidade, é a gente saber conviver numa cidade onde a gente respeita o direito do outro. Porque o nosso termina na hora que começa do outro. Agora, não umas pessoas quererem prejudicar as outras, porque aí começa a tomar uma passionalidade. Mas eu queria, deputado Geraldo, me somar nessa defesa com o senhor. Temos trabalhado, não tem dificuldade. É uma área que eu entendo um pouquinho. Trabalhei nisso desde 88, quando me formei arquiteto urbanista, projetando cidades, projetando normas, fazendo normas e depois revendo as normas, porque a gente trabalhou muito com assentamento, e é exatamente isso que a gente precisa, rever todas essas normas, com o apoio do governo, do Executivo, com a participação principal do Executivo, com o apoio do Ministério Público, do OAB, das entidades de classe, da sociedade e da população. Agora, a gente tem que priorizar o ser humano. O ser humano merece mais respeito. Os pais e mães, as famílias merecem respeito. Precisam, efetivamente, de ter lugar para trabalhar. Não dá para estar fechando tudo, dizendo não pode. Por que não pode? Há condições legais de se resolver e poder funcionar aqueles estabelecimentos? Se há, antes de fechar, vamos correr atrás disso. Vamos garantir, porque uma família desempregada é um desassossego muito grande. É muito ruim a gente está mexendo com a estabilidade emocional. Quantos pais e mães de família estão hoje pedindo? Hoje mesmo eu atendi no meu gabinete, desde 8 horas da manhã. Eu atendi em torno de 120 pessoas. Acho que 100 era pedido de emprego.
E muitas vezes a violência explode, que o desemprego explode. E a gente não pode cercar Brasília e dizer assim, não venham mais para cá porque está lotado. Não pode. Eu mesma, veio minha irmã, depois veio meus 2 irmãos, veio mais 2, aí vim eu mais outro, depois veio minha irmã mais nova, disse meu pai e minha mãe. Quantas famílias não fazem assim? Vêm das suas cidades, aqui vão trazendo as famílias. A gente não pode proibir. Fui a Águas Lindas outro dia, é preciso entender que Águas Lindas faz parte da realidade do DF. Quantas pessoas não moram lá e não trabalham aqui? A gente vai proibir? Não. O que a gente precisa é de forma equilibrada, sensata, legal, principalmente, buscar soluções. E nisso, deputado Geraldo Naves, queria lhe parabenizar e me somar com o senhor, com a deputada Eliana, com todos nessa luta, para que efetivamente a gente dê mais tranquilidade, não só aos empresários, mas também aos seus funcionários e às suas famílias. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando o deputado Ronaí Nemer que está aqui, só para esclarecimento. A fiscalização que vai até os comerciantes, os empresários, é do governo, do Distrito Federal? É a agência de fiscalização. Tem 6 tipos de fiscalização. Não, deixa eu só concluir. Do governo, a AGFIS é do governo do Distrito Federal? Todos nós, fiscais, somos concursados do Estado. Do Estado. Quer dizer, obedece a ordem do governo. Com certeza, mas obedece à lei. Não, eu digo o seguinte, se eles são funcionários do governo do Distrito Federal, o governo diz assim, eu quero que fiscaliza e que vá fazer fiscalização nessa área, porque tem um pedido aqui do Ministério Público. Vai lá e fiscaliza. É assim? Isso, é assim. Então, eles vão lá. Aí fiscalizou, os fiscais chegam lá e dizem, olha, vocês estão irregular, assim, 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 o fiscal diz, ou o fiscal diz e apresenta para o governo dizendo, esse pessoal está irregular assim, assim, assim. Não, o fiscal tem que imediatamente fazer a notificação. Sim, ele faz a notificação. Dependendo da atividade, ela é notificada primeiro. Se for uma atividade de risco,